alegria mais uma vez, nos reunindo para orar e exercitar nosso amor ao próximo. Senhor, concede-nos a paz e que possamos trilhar nossos caminhos seguindo as orientações deixadas pela Boa Nova de Jesus, nosso mestre, amigo, irmão, através dessa doutrina abençoada. Vamos nos preparando física e espiritualmente para ouvirmos os ensinos de hoje através da palestra. Que possamos colocar em prática as boas sementes do Evangelho e cada dia possamos regar nossos bons sentimentos, criando laços e desatando os nós da mágoa, do egoísmo e orgulho. Pedimos o amparo da espiritualidade de nossos abnegados mentores nesses momentos difíceis, que saibamos superar nossas dores, nossas dificuldades todos os dias. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz e o amor do nosso querido Mestre Jesus esteja com todos nós. A reflexão proposta para esta noite vem de encontro justamente uma das palavras do nosso Mestre Jesus, aonde ele vem nos convidar para o exercício do seu Evangelho, para que possamos entender de que o Evangelho de Jesus foi feito justamente para que possamos aplicá-lo na prática. A parábola do bom samaritano vem convidar a cada um de nós para que possamos, sim, evoluirmos nos propósitos do Evangelho maravilhoso deste meigo rabi. Vamos entender um pouco mais relembrando desta parábola. Faça uma coisa por mim. Pega na mão do teu irmão, segura firme aí. Pega. Olha pra mim, vai. Deixa eu compor um hino pra você. Não sei a forma que você chegou aqui. Um dia um certo homem assaltado foi. Espancaram ele até no chão cair. E enquanto ele sangrava, um cidadão passou. Era um sacerdote e fingiu que não viu. Estava com pressa, tinha prioridades, mas faltava amor, essa é a verdade. No mesmo lugar vai passar um levita. Quem sabe uma canção pra Deus ele cantou, dizendo eu te amo acima de tudo. Mas como a si mesmo, o próximo ele não amou. Fez a mesma coisa que o sacerdote. Não tinha remédio para sarar a dor. Com as mãos vazias, ele prosseguiu. E alguém caído pelo chão continuou. Agora faça uma coisa por mim. Pega na mão dele, em nome de Jesus. Quem trouxe azeite, quem trouxe vinho, pega na mão dele. Escuta! E no mesmo lugar o bom samaritano vem. Não sei o nome da sua religião. Não sei como ele cantava, se muito bem orava. Só sei que ocupadas estavam suas mãos. Dentro dele havia muita compaixão. Quebrando o protocolo, se aproximou do homem ferido. Ele foi até o chão. Ei, sinta ele aí tocando em suas mãos. Derramou azeite e vinho em suas feridas. Estancou teu sangue e te levantou. Fez da sua vida a essência dele. O bom samaritano de você cuidou. Ele não olhou pra sua aparência, nem o que você tinha pra oferecer. Não importa se existe alguém aqui caído, o bom samaritano vai aparecer. Você é o espelho, levanta a mão, que reflete. Levanta a mão dele lá em cima, vai.
bastante Deus reconhecer. Você é precioso. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Oh, meu Deus! Pode adorar o Senhor, pode adorar o Senhor. Não tem nem como contar. Aleluia! Como vemos então, na parábola do bom samaritano, Jesus nos conta sobre um homem que vinha de Jerusalém a Jericó e no meio do caminho foi assaltado e deixaram ele ferido no chão. Ao seu lado passou um sacerdote, muito provavelmente vindo dos templos de Jerusalém, mas nada fez para ajudá-lo. Logo atrás, um levita, que era das 12 tribos de Israel, que adoravam a Deus entoando cânticos religiosos. E mesmo assim, também nada foi feito. Foi justamente o samaritano, aquele que se propôs a ajudar o homem caído. Samaritano, da cidade de Samaria, era um povo detestado pelos judeus. Os judeus consideravam os samaritanos como um povo de segunda classe, pessoas que deveriam ser completamente desprezadas. E justamente Jesus, como judeu, colocou o samaritano para que ele fizesse a vontade de Deus, que era ajudar ao próximo. Escancarando aí a hipocrisia do homem, quando ele diz que ama a Deus e não consegue amar ao seu próximo. Isso me lembra muito uma passagem de Charles Darwin. Darwin é um dos precursores da antropologia moderna. É dele a tese de que o homem descende do macaco. E justamente para corroborar com as suas teses, ele viajou por vários países buscando evidências. E ele esteve no Brasil, no ano de 1831. Darwin ficou maravilhado pelas belezas naturais que ele encontrou aqui, mas também horrorizado pelo tratamento com os escravos. E Darwin, em seu diário, deixou a seguinte mensagem sobre o tempo que ele passou aqui no Brasil. Hoje eu deixo o Brasil, graças a Deus. Nas casas em que estive, no Rio de Janeiro e no Recife, as pessoas tinham um prego para todos os dias esfolar os dedos dos seus escravos. E estes eram tão maltratados e aviltados no seu dia a dia que talvez nem o mais rude animal da savana sobreviveria. Certa feita, na cidade do Rio de Janeiro, uma criança de aproximadamente 12 anos foi espancada quase até a morte, simplesmente porque me serviu um copo de água que não estava devidamente limpo. E todas essas pessoas ou praticavam ou aturavam essas atitudes. E ainda assim, aos domingos, iam para suas igrejas e diziam que amavam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos. Então veja que Darwin enxergou no longínquo ano de 1831 ainda a hipocrisia do homem, que conseguia buscar uma religião que dizia amar a Deus, mas não conseguia amar ao seu próximo. Imaginemos se Darwin viesse novamente ao Brasil nos dias de hoje. Qual talvez seria a impressão
que ele iria ter de nós? Muito provavelmente, Darwin diria: hoje eu deixo o Brasil, graças a Deus. Lá, as pessoas levam os seus filhos confortavelmente nos seus carros para a escola, para a aula de judô, para o balé, para a aula de natação. E ao longo do caminho encontram crianças. Crianças que fazem malabarismo, que tentam vender limões, que pedem simplesmente um trocado, mas que são consideradas apenas como uma incômoda paisagem urbana. E nada é feito para que se possa melhorar a vida delas. E ainda assim, espíritas, evangélicos, mórmons, católicos e tantos outros vão às suas congregações de fé e dizem que amam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos. Vejamos então que, mesmo depois de tantos anos, a percepção ainda não é muito diferente daquela que Darwin tinha. E, para que possamos ter uma ideia como isso se dá, o censo, da última vez que ele ocorreu, fez algumas perguntas. Uma delas foi: você é racista? E a grande maioria das pessoas respondeu: não, é lógico que não, eu não sou racista. E a pergunta seguinte: o Brasil é um país racista? E muitos responderam: muito. Este é um povo muito preconceituoso, né? É um povo preconceituoso com o nordestino, com o do sul e tantos mais, né? E você inveja? Uma outra pergunta: você inveja? E a esmagadora maioria foi: não, é claro que eu não invejo. O que é meu, o que é do outro é do outro. E ainda a pergunta seguinte: você é invejado? E a grande maioria respondeu: sim, muito invejado. Todo mundo fica de olho grande em mim. Eu não posso comprar um carro novo, que todo mundo já comenta. Não posso postar uma imagem de um passeio que eu fiz no Facebook ou no Instagram, que todos já comentam. Da onde foi? Como ele tinha dinheiro para fazer isso? E tudo mais. As mulheres, quando saem de casa com uma bolsa nova ou um sapato novo, todos têm aquele comentário e tudo mais. Então, diagnosticou-se que nós vivemos numa esquizofrenia coletiva. Pois nós vivemos num país racista e invejoso, mas ninguém se vê como racista ou invejoso. O que muito acontece em função disso é, como dizia um velho sábio na antiguidade: conhece-te a ti mesmo. Nós dedicamos muito mais tempo em criticar os outros do que, em verdade, ver, em algum sentido, as nossas más inclinações também. Vejamos por um exemplo. Há alguns anos atrás, poucos anos, fomos convidados ao pleito. Fomos para as urnas votar e escolher os nossos representantes, né? Pois todos esses políticos que aí estão são os nossos representantes e nós os elegemos pelo voto. Será que esses que aí estão nos representam como pessoa, como nação, né? Vendo todos esses escândalos de respiradores superfaturados, dinheiros desviados, superfaturamentos de obras, contas milionárias. Será que essas pessoas nos representam mesmo? Todos esses desvios, essas corrupções, né? Eu imagino que não. É claro que eles não nos representam, pois o Brasil é um país de eleitos. Tenho certeza que aqui nunca ninguém comprou um DVD pirata, né? Ninguém aqui tem na sua casa um gatunete. Ou então também tentou colocar aquele dinheirinho para o guarda para que ele não lhe aplicasse a multa, ou pediu para alguém tirar os seus pontos do Detran pagando uma caixinha por fora. Ou, com certeza também, todos nós fazemos nosso imposto de renda
rigorosamente com todas as informações, mesmo que isso venha a nos causar algum tipo de taxa ou pagamento? Será realmente que nós fazemos tudo isso? E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. É justamente isso. Enquanto nós dedicamos tanto tempo a criticar os outros, muitas vezes por coisas que nós mesmos fazemos. Conhece-te a ti mesmo, para que nós não possamos mais cair nesse tipo de tentação em fazer aquilo que nós criticamos no outro. O que acontece muito é que nós acabamos vendo o mal que está nos outros e vemos muito pouco do mal que em verdade está em nós. E o que muito nos impede de podermos enxergar isso direito é o nosso orgulho. É justamente o orgulho que faz com que nós nos coloquemos numa situação mais vantajosa do que em verdade nós realmente estamos. Que nós nos vemos como pessoas melhores que em verdade nós realmente somos. Precisamos trabalhar muito mais isso em nós, pois acaba sendo o sujo falando do mal lavado. Como eu posso criticar os outros se eles têm apenas defeitos diferentes dos meus? Como eu posso exigir que os outros tenham qualidades das quais eu não as possuo? E como nós, com certeza, queremos, ao desencarnarmos, sermos recebidos por todos a nossa família espiritual, aonde, num abraço fraterno, irão nos cumprimentar pelo êxito e o sucesso que tivemos nesta encarnação que tão bem conseguimos aproveitar. Será que é isso que vai acontecer? Né? Pode. Isso ainda pode ser realidade. Basta que você tenha consciência que todas as suas atitudes geram consequência. Tudo o que nós fazemos, falamos e pensamos tem consequências. E se nós seguirmos as palavras do Mestre Jesus, nós teremos êxito nesta encarnação. E para isso, precisamos colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus. E isso nos leva à nossa moral, à nossa ética e ao nosso caráter. São qualidades indispensáveis para aquele que quer realmente vencer o mal que ainda há em nós. E como disse também um filósofo, se alguém precisa de religião para ser bom, a pessoa não é boa, é um cão adestrado. O que este sábio quis dizer em verdade é assim: não é a sua religião que faz de você uma pessoa melhor, e sim o que você consegue absorver e colocar em prática da religião que você abraçou. Não basta simplesmente ouvir e ler, você tem que praticar as boas atitudes que você aprende. Não basta ser o maior conhecedor do Evangelho se você não o põe em prática. Nós precisamos ter cada vez mais consciência quem nós realmente somos, quais são as nossas qualidades e os defeitos que ainda precisamos corrigir. Vamos melhorar aquilo que nós já somos bons e vamos trabalhar naquilo que ainda precisa ser trabalhado. Muito bem, nós temos que chegar num acordo. Tá todo mundo aqui? Tá cega? É claro que a gente tá aqui. Tá todo mundo aqui. Presente, queridas. Que a paz esteja neste ambiente. Muito bem, nós temos que resolver essa situação. Tá tudo errado. Somos uma pessoa só. Ou pelo menos deveríamos ser, né? E você quer que eu faça o quê? Eu sou assim. Você é assim, eu sou assim. Você é assado.
com o valoroso auxílio dos nossos devotados amigos espirituais, haveríamos de encontrar uma solução. Amigos espirituais! Você não quer que eu fique igual essa songamonga ali, né? A paciência é um tesouro que precisa ser cultivado, irmã. E Songamonga é a sua genitora. Pateta. Quanta luz! Me segura que eu vou dar nela. Calma, irmã. Cala sua Tenha boca. paciência. Cala sua boca agora. Vamos Cala. fazer uma Não quero ver prece. você. Cala a boca. Não Espírita. fique nervosa. Espírita. Cuti-cuti. Porco. Quer um abraço? Chega, gente. Por favor, isso é sério. Eu preciso encontrar um equilíbrio entre as Renatas. E olha que eu nem chamei todas, hein? Ó, no dia a dia, por exemplo, eu preciso ser menos estressada. Só, gatinha, que o dia a dia é estressante, tá? Porque eu tenho que lavar, passar, cozinhar, levar a criança pra escola, cuidar de marido. Se a Madre Teresa de Calcutá daí fizesse metade do que eu faço, não ia ficar com esse sorrisinho açucarado dela que eu detesto. O sorriso é uma prece. E uma bolacha tu merece. E eu podia ser um pouco menos artificial no centro, né? Ser um pouco mais verdadeira. Como assim artificial, cara confrade? Garota, para com isso! Você nem sabe o que é confrade! Para com essa palhaçada! Parece que engoliu o Chico Xavier. Eu só procuro seguir o exemplo dos baluartes do espiritismo. Seguir o exemplo é se inspirar nas boas atitudes deles. E não você ficar imitando gestos, vocabulário, para depois, no dia a dia, ficar igual umas certas pessoas que eu conheço, entendeu? Eu vejo uma louca, mal-humorada. Louca é! Ah, Renatas! Nós temos que ter um equilíbrio. Ou então a gente vai parar no hospício. É isso que a gente quer? Não, irmãzinha. Óbvio que não. Então, o que eu quero tentar é ser a mesma pessoa em todos os lugares que eu for. No centro, por exemplo, eu vou tentar agir conforme o ambiente, sem exageros, sabe? Equilibrada. Agora, no dia a dia, vou tentar ser menos estressada, porque senão eu vou ficar louca. Temos um acordo? Vamos ver. Bravo, irmã, bravo! É uma valorosa decisão que reflete a busca pelo autoaperfeiçoamento. E ainda tem mais. Desculpa. Eu tô dentro. Gente, cheguei na área. Desculpa aí, eu tava trabalhando. Me conta da reunião, como é que foi, o que rolou, como é que vai ser esse negócio aí, quem vai ser quem, eu sou quem. Isso é muito comum e acontece o tempo todo. O que nós precisamos cada vez mais nos vigiar é que nós precisamos ser, em todos os lugares, principalmente como nós somos na casa espírita, por exemplo. Dentro da casa espírita, nós tratamos as pessoas com paz, com amor, com tranquilidade, buscamos a indulgência, a benevolência, o perdão. Mas muitas vezes, quando nós saímos da casa espírita, entramos no nosso carro, a primeira curva, a primeira fechada, o farol fechou, ou alguém não deu passagem, vem toda aquela atitude diferente do que nós tínhamos até minutos atrás. Quando nós chegamos em casa e ouvimos alguma contrariedade, também nos transformamos. Precisamos cada vez mais ser em todos os lugares o que nós acabamos sendo na nossa casa espírita. Porque não tem como você ter uma atitude na casa espírita e ter uma outra atitude na sua casa. Porque você precisa aplicar os ensinamentos que você recebe. Você precisa pôr em prática tudo aquilo que você vem buscando para ser uma pessoa melhor. Indulgência, benevolência, perdão, tudo isso deve acompanhar você ao longo de toda a sua existência e não em alguns locais específicos. Nós precisamos ser mais praticantes da palavra e não simplesmente nos contentarmos em ouvir. E é justamente isso que a parábola do bom samaritano nos convida. A que não sejamos apenas ouvintes da palavra de Deus, e sim praticante, olhando o nosso próximo, praticando a caridade, fazendo o bem. Mesmo porque o nosso Mestre Jesus nos disse, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Só entrará aquele que põe em prática a vontade do meu Pai que está no céu. É pôr em prática a vontade do meu Pai que está no céu, que é amai ao próximo como a ti mesmo. É justamente o que nós precisamos fazer.
E para que a gente tenha consciência com relação a isso, na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao Espírito de Verdade: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? E a resposta dos nossos irmãos espirituais foi: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Nós podemos notar aqui que para os nossos irmãos espirituais, caridade não é dar comida para quem tem fome e cobertor para quem tem frio. A verdadeira caridade é a nossa transformação moral. Mas nós ainda, em função da nossa inferioridade evolutiva, precisamos das ferramentas para alcançar esses objetivos. E as ferramentas que nós temos são dar pão para quem tem fome e cobertor para quem tem frio, praticando a caridade, o amor ao próximo, entendendo as dores e sofrimentos dos outros. Nós vamos cada vez mais construir em nós mesmos indulgência, benevolência e aprendendo a perdoar cada vez mais. Então, sim, temos que dar cobertor a quem tem frio e comida para quem tem fome. Porque é assim nós vamos trabalhar esses sentimentos em nós e alcançar a nossa evolução moral. E a caridade não deve fazer simplesmente por autopromoção, porque as pessoas veem você como uma pessoa boazinha, ou eu vou lá porque tem um grupinho legal. A caridade é feita para que possamos evoluir e aprender com aquilo que nós estamos fazendo. De nada adianta você estar entregando marmita para o morador de rua por 10 anos se aquilo não tocar o seu coração, se aquilo não transformar você numa pessoa melhor, se aquilo não conseguir fazer com que você enxergue aquele irmão como uma pessoa igual a você, que tanto luta pela sua evolução. E assim, enternecer uma prece a Jesus para que possa evoluir a ele e a você também. E a caridade muito é usada como remédio. A caridade é um poderoso remédio que nós devemos usar ao nosso favor. Pois, quando ao desencarnarmos, o nosso perispírito irá levar com ele todas as nossas más inclinações. E esse material denso que ainda faz parte do nosso perispírito trará grande dificuldade aos benfeitores espirituais nos hospitais que nos atenderão para poder expurgar isso de nós. E é em função disso, das tantas encarnações, que se fazem necessário, a fim de depurar essas más inclinações, até que a gente possa entender o verdadeiro amor para o nosso irmão. E para o corpo físico, a caridade tem uma grande utilização, pois quando nós fazemos o bem, nós liberamos do nosso corpo a endorfina. A endorfina é um relaxante muscular natural, nos traz felicidade, prazer e muita tranquilidade. Já quando estamos nervosos, com raiva, com ódio, rancor, sentimentos de vingança, o nosso corpo é inundado pela adrenalina. E este hormônio faz com que todos os nossos órgãos se dilatem, fiquem ligados, espertos, né? Aguça todos os nossos sentidos e aumenta a necessidade que o nosso corpo tem de estar alerta. Então, nós ainda, como indivíduos biológicos, quanto mais nós estressarmos a máquina, menor será a vida útil dela. Quanto mais tranquila e serena a máquina puder trabalhar, maior será a vida útil dela. Nós é que escolhemos qual destes dois hormônios nós descarregamos em nosso organismo. Se nós estressamos a máquina ou fazemos que ela trabalhe em mais harmonia. E é justamente aí que o nosso codificador diz que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele empreende em dominar as suas más inclinações. Dominando as nossas más inclinações, nada mais nos fará sair do nosso normal.
enfrentaremos tudo com a paz e a tranquilidade que Jesus sempre nos deu. Vida moral, nossos pensamentos, atos e ações, aquilo que queremos, consequências, nossa vida e na vida além da vida. O que quer dizer que todas as nossas atitudes, pensamentos e atos têm consequências, pois as nossas atitudes de hoje ecoam pela eternidade. Precisamos ter consciência do quão bem nós podemos fazer conosco pelas nossas atitudes e o quão mal, o quão iremos estar carregando pendências para outras e outras encarnações. E como dizia, muito bem dito, o nosso filósofo Roque Balboa, o que importa é o quanto você consegue apanhar e seguir em frente, o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Nós temos consciência de que a vida de encarnado não é fácil, pois muitas vezes nós nos vemos à mercê dos vícios e tentações que tanto nos fizeram cair em oportunidades pregressas. Os vícios do cigarro, da bebida, do jogo e do sexo, pois tudo que é demais já nos faz mal. E não só para esta encarnação, mas não se engane, a verdadeira morada é no plano espiritual. Nós reencarnamos apenas para que melhorar o nosso espírito, pois é na carne que encontramos a oportunidade do refazimento com os nossos desafetos. O momento de rever os nossos erros do passado e entender cada vez mais as palavras do Mestre Jesus quando ele disse: amai ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, a cada obstáculo, a cada queda, tenha fé, levante e siga em frente com muito amor em Jesus, que tudo vai dar certo. E quando você for tentado a fazer algo de errado, e isso vai acontecer, isso acontece, todos os dias isso acontece, tenha a consciência de que as nossas atitudes geram consequências e que você é sempre intuído a fazer o bem. São as nossas más inclinações que muitas vezes nos levam a ceder à tentação de fazer algo que não seja ético, moral ou que possa repreender o nosso caráter. É justamente nessas escolhas que nós fazemos que levaremos por toda a eternidade. E assim, pela parábola do bom samaritano, que nos convida a colocar em prática o Evangelho de Jesus, não simplesmente passar ao lado, não simplesmente deixar a vida passar, e sim ser o ator principal dessa peça da nossa vida. Não mais sermos atores coadjuvantes, e sim tomarmos o protagonismo das nossas vidas, com atitude, com fé e com amor. Esperança, sempre em Jesus. Nada irá nos abalar para aquele que tem a fé plena, a fé consciente, a fé raciocinada, pois assim, acreditando no nosso Mestre Jesus e nos seus ensinamentos, conseguiremos, sim, ultrapassar toda essa tribulação que estamos passando, todos os obstáculos que se colocam à nossa frente. E isso, sim, será de grande valia por toda a nossa eternidade. Eu agradeço, então, a todos por este momento, por essa oportunidade em estarmos uma vez mais reunidos em nome de Jesus. Uma boa noite, fiquem com Deus e muito obrigado. Vamos unir nossos corações, nossas mentes, num só pensamento e vibremos intensamente. Pela paz mundial, para que os homens possam compreender que só através do amor é que poderá existir a verdadeira paz. Pelos dirigentes de países e nações, para que possam governar com discernimento, justiça e amor. Pela confraternização religiosa e implantação do Evangelho do Mestre como regra de conduta para todos os homens.
pelos enfermos em geral, quer do espírito, quer do corpo, onde haja um leito de dor e sofrimento, para que chegue até eles as nossas vibrações de amor e sustentação. Pelos velhinhos e crianças desamparadas nessa nossa vibração de amor, esperança e fé. Para todos os lares da terra, para que se transformem em verdadeiros templos de amor cristão. Por aqueles que se recomendam às nossas orações, para que Jesus possa envolvê-los no seu manto de paz e amor. Pelos desencarnados em geral e pelos entes queridos que já se foram, para que do outro lado da vida, para que eles possam receber as nossas vibrações de carinho e saudade. E por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias e mentores espirituais, principalmente aos integrantes da corrente médica do espaço, que coloca nesta água os fluidos astrais magnéticos, vitais e espirituais, de que tanto precisamos para curar as doenças, enfermidades e anomalias existentes em nossas almas e corpos físicos. Graças a Deus.